Fala, meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos para a última lição desse trimestre, do último trimestre, de 2022. Estudamos essa revista aqui, A Justiça Divina, baseada no livro do profeta Ezequiel, a preparação para os últimos dias. E hoje chegamos à última lição de número 13, que traz o tema O Senhor está ali. E essa lição, estou gravando hoje sábado, e ela vai ser ministrada amanhã, domingo, no dia 25, né? Então, desde já quero desejar a todos um Feliz Natal, que Deus abençoe você, sua família, sua casa e principalmente os seus estudos da Palavra de Deus, né? Que você possa a cada dia mais ser dedicado e se empenhar em estudar a Palavra de Deus, que é muito importante, e a saúde espiritual do crente, ela depende desse estudo e dessa busca pelo conhecimento a respeito de Deus. Então é maravilhoso estarmos juntos aqui estudando. Quero agradecer você por nos acompanhar, por todas essas aulas da escola bíblica. E no próximo trimestre vamos estar estudando essa revista aqui, Aviva a Tua Obra. E na APEC, né? Essa aqui é da CPAD, mas na revista da APEC vamos estar estudando Juízes e Ruth, essa outra revista aqui. E hoje vamos falar a respeito da última lição da revista de Ezequiel, né? O texto áureo diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, verso 9. A verdade prática diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo, ele está no meio do seu povo. E a nossa leitura bíblica está no último capítulo de Ezequiel, capítulo 48, do verso 30 ao 35, apenas 5 versículos da palavra de Deus. Diz assim o texto: e estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, e a porta de Levi, outra. E da banda do oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, e a porta de Dan, outra. E da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma, porta de Issacar, outra, e a porta de Zebulon, outra. E da banda do ocidente, 4.500 medidas e as 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Asser, outra, e a porta de Naftali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Essa é a leitura bíblica da nossa lição. Se você é novo por aqui, sou o Denis, muito prazer, você está no nosso canal e nós temos lições aqui da EBD semanalmente, 2 lições, né? Uma da revista da PEC, que nós finalizamos também, que era essa revista aqui, a de Marcos, e a outra é essa, baseada no livro de Ezequiel, que fala a respeito da justiça divina, como a gente já falou antes. E no primeiro semestre de 2023 nós vamos estudar essas 2 revistas aqui, botei até aqui no canto para você observar. Vamos estudar Juízes e Ruth e a Aviva a Tua Obra. Essas 2 revistas. Então é muito importante você se inscrever no nosso canal, já deixa aí o seu like nesse vídeo para nos ajudar e ativa também as notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso canal, tá? Todos os dias, fora as lições bíblicas, nós temos
também o oráculo do dia, que é uma palavra de 2 minutos, 3 minutos, todas as manhãs, às 6 da manhã, religiosamente esse vídeo aparece aqui no canal, para que você seja edificado, já inicie o dia com uma palavra de Deus, para você ser orientado conforme a Bíblia, tá bom? Então, é muito importante que você se inscreva com as notificações. Entrando na lição, vamos ler aqui a introdução. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Yahvé e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Encontramos abundantes dados cruzados nesses 2 livros e ambos são revelações sobre o fim dos tempos. A presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém do milênio. Então essa lição vai falar basicamente, de uma forma básica, não vamos ter tempo de nos aprofundar. Lembrando que na escola bíblica nós temos 1 hora de tempo para estudar essa lição. E aqui, de forma resumida, eu faço um resumo para você, professor, estudar e pegar os pontos principais, para poder explicar na sua lição, e você, aluno, já ficar inteirado e ficar por dentro de todo o conteúdo da lição, para você ir para a escola bíblica já inteirado a respeito dos assuntos. Então, inevitavelmente, a gente faz aqui um resumo, de uma forma superficial. Essa lição vai falar a respeito da Jerusalém, da cidade de Jerusalém milenial, que vai estar no milênio. Não é a Jerusalém que desce do céu adornada como uma noiva descrita em Apocalipse. Então, são duas cidades distintas, Essa aqui, que nós vamos descrever agora, é a Jerusalém terrena do milênio, onde Jesus vai reinar por 1000 anos, e essa cidade vai ser a capital do mundo, poderíamos dizer assim. Então a descrição dela se difere um pouco da Jerusalém celestial. E um outro ponto interessante que nós vamos falar aqui é que o livro de Ezequiel e o livro de Apocalipse, eles trazem ambos revelações a respeito do futuro, do fim dos tempos. Então são o que o livro do Apocalipse é para nós no Novo Testamento, o livro de Ezequiel é também para os do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento tem o livro de Ezequiel com muitas informações a respeito do futuro, não somente ele, outros livros também tem, mas ele tem mais. E no Novo Testamento nós temos o livro de Apocalipse, tá bom? Então ambos, eles conversam, eles se complementam e eles concordam em seus conteúdos. Sobre a cidade, vamos ver aqui três tópicos tem a nossa lição. Primeiro tópico, sobre a cidade. Segundo tópico, sobre o nome das 12 tribos. E o terceiro e último tópico, o Senhor está ali. E cada tópico desse aqui tem também os seus respectivos subtópicos para a gente avaliar, que são os pontos que eu menciono. Primeiro tópico, sobre a cidade, e o primeiro ponto é: e estas são as saídas da cidade. Diz assim o comentário: essa seção final da profecia é um suplemento não somente do capítulo, mas também do próprio livro. Apesar do nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. O termo hebraico para saídas é Tot Saot, que aparece somente uma vez em Ezequiel e é usado no livro também de Números, com o sentido de limites ou extremidades. Números 34, no verso 4, 5, 8, 9 e 12. A versão bíblica, a tradução brasileira, emprega a expressão extremidade no verso de número 4. Como o profeta usa
Outra palavra para saídas, em Ezequiel 42:11 e 44:5, muitos expositores do Antigo Testamento acham que saídas, apesar de semanticamente correta, não se ajusta bem no presente contexto. A ideia, segundo alguns, seria: estas são as extremidades da cidade, que seriam as saídas, né? E a forma familiar e mais tradicional mantida na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, para as nossas versões atuais da Bíblia. Então há essa diferenciação aí entre saídas e extremidade, né? Nós podemos perceber que ambos os contextos eles se diferem apenas nessa palavra, mas de uma forma geral elas trazem basicamente o mesmo sentido. São saídas e ao mesmo tempo são limites, porque define até onde vai a cidade. Então aqui é um limitador aonde limita a cidade. Nós vamos ver mais para frente o formato da cidade e aqui nós temos a expressão de saídas, que pode ser as saídas de fato e também se dá o nome de extremidade, aí para a gente entender que são os limites da cidade. O segundo ponto aqui vai falar a respeito do formato. Olha só, a descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada, Ezequiel 48:16. Grava essa informação. E nessa visão suplementar, o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário. Aí a gente vai ver norte, leste, sul e oeste. Um tipo de Nova Jerusalém. A extensão de cada lado é de 4.500 medidas, conforme a gente viu na leitura bíblica, ou 2.250 metros, já numa versão mais contextualizada, que seria a NAA, que inclusive eu uso bastante essa versão. Ezequiel 48:16, a NAA vai dizer isso, tá? A cidade de Jerusalém nunca teve a sua área territorial quadrada e nem a sua arquitetura em nenhum período histórico. O que o profeta está revelando é algo novo até então. É uma figura da nova Jerusalém do mundo vindouro, entendendo que é a Jerusalém do milênio e não a de Apocalipse, quando fala que a Jerusalém desce do céu, tá? São duas cidades distintas. Então aqui nós entendemos já o formato da cidade. De alguma maneira ela vai ser quadrada e essa informação é muito importante, porque aqui fala exatamente as medidas e fala a forma que essa cidade vai ter. Seguindo adiante, no terceiro ponto, vai falar das 12 portas. A gente viu que tem as saídas, nós vimos o formato da cidade e agora estamos vendo as portas da cidade, que é saber, são 12 e cada uma delas traz o nome de um dos filhos de Jacó, que representa as 12 tribos de Israel. Diz assim um comentário: a Jerusalém histórica no período de Ezequiel e Jeremias possuía pelo menos 6 portas, segundo o livro de Jeremias. Porta do povo, Jeremias 17:19. Porta do sol, Jeremias 19:2. Porta de Benjamim, Jeremias 20, verso 2, 37, verso 13, 38, verso 7. Porta de esquina, Jeremias 31, verso 38. Porta dos cavalos, Jeremias 31, verso 40. Porta do meio, Jeremias 39, verso 3, e porta entre os muros, Jeremias 52, verso 7. A torre do templo de Marduk, deus dos babilônios, e de Etamananque tinha um recinto quadrado cujo acesso era por 12 portas. Ezequiel conhecia a sua cidade de origem e Ezequiel 1, do 1 ao 3, né? Capítulo 1, verso 1 ao 3, talvez conhecesse também a torre de Marduk em Babilônia, pois vivia entre os exilados da Babilônia. Então aqui nós percebemos que a cidade de Jerusalém, na qual Ezequiel viveu por um tempo, ela se difere da cidade milenial aonde ele está vendo, né, através dessa visão. Então são cidades distintas. Ele percebe isso através das 12 portas. E o próximo
ponto aqui é origem do formato das portas. Diz assim: Deus é a fonte da revelação e da inspiração da visão e da mensagem de Ezequiel. Não se pode admitir que o profeta se inspirou num templo pagão, que foi o que nós vimos anteriormente. Tá? Pois os oráculos entregues ao profeta, sejam por imagem, som, ou seja, por visão ou palavra, vieram de Yahvé. Ezequiel 1, verso 3, capítulo 3, verso 14, capítulo 8, verso 1 ao 3. Apesar de ser literal pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém de Apocalipse 21, verso 10 ao 13, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus, Hebreus capítulo 11, verso 10. Por que Ezequiel se inspiraria na cidade da Babilônia? Isso não faz sentido. Foi o que alguns estudiosos afirmaram há tempos atrás, e até mesmo algumas pessoas da época de Ezequiel, ao ouvirem essa profecia, começaram a comparar e dizer, ele está comparando, né, a nova cidade, ou essa cidade do futuro, com o templo de Marduk. Foi o que alguns acusaram, e não é verdade. Mas Ezequiel teve essa visão a respeito da cidade milenial, que virá com o advento do Messias. Então a inspiração da mensagem vem do próprio Deus e não de uma comparação com o templo de Marduk, né, na Babilônia. Então são coisas diferentes. A sinopse 1 diz: Deus é o arquiteto e construtor da Nova Jerusalém, a cidade do milênio. Aqui nós vamos entrar então no segundo tópico, fala sobre o nome das 12 tribos. Diz assim: primeiro ponto, as 12 tribos de Israel. Há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento, mas não existe nenhum padrão. Por exemplo, a lista com os 4 primeiros nomes, Ruben, Simeão, Levi e Judá, seguem ordem de nascimento, conforme Gênesis 35, Gênesis 46, 49 e Êxodo, capítulo 1. Outras listas divergem a partir do quinto nome, Números 1, 13 e Números capítulo 1, capítulo 13. Essas duas referências. A lista de Ezequiel segue no sentido horário a partir do norte da cidade, com Ruben, Judá e Levi, no verso 31. No leste, ou oriente, José, Benjamim e Dan. E no sul, Simeão, Issacar e Zebulon. E no oeste, que seria o ocidente, Gade, Asser e Naftali. Então essas são as 12 tribos de Israel, representando ali, né, as 12 portas da cidade. Então, a respeito de ordem, né, não temos essa ideologia do que seria de fato a ordem, se seria cronológica, se seria ordem por filho, né? Porque Jacó teve 2 mulheres legítimas e 2 não legítimas, então não temos essa informação. Mas o que a ordem colocada nas 12 portas da cidade, elas estão divididas em 4, que são os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. O segundo ponto aqui vai falar a respeito disso, que é o critério dessa ordem, né? Pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa. Leia e Zilpa, de um lado, Raquel e Bila, de outro. Então, as referências é de Gênesis 39, 29 e Gênesis 30. A diferença é que Naftali é filho de Raquel por primeiro, de sua serva Bila, Gênesis 30. E esta junto com Gade, e está junto com Gade e Asser, Ezequiel 48, verso 34. Filhos de Leia por meio de Zilpa, Gênesis 30, do verso 10
ao 13. Toda escolha tem seu propósito, nada é aleatório. Os escritores bíblicos sabiam o que estavam fazendo, a questão é que nós desconhecemos esses critérios. Então não podemos dizer qual critério foi adotado, né? Não tem como. O que nós sabemos é que não é de forma aleatória. Tem um significado, tem um sentido, e isso nós não sabemos. E isso é até bonito de se falar aqui, porque a gente não vai saber todas as coisas. A gente não conhece tudo, né? A gente conhece e sabe o que está escrito. Aonde a Bíblia fala, nós falamos. E aonde a Bíblia se cala, também nós devemos nos calar para não falar coisa errada, né? Ponto 3 aqui é o propósito dos nomes. Dos três patriarcas de Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó, o último deles foi o único em que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. De Abraão foi escolhido Isaque, de Isaque foi escolhido Jacó, e de Jacó todos foram incluídos na nação escolhida. Esses 12 filhos de Jacó deram os seus nomes aos 12 territórios da terra de Canaã durante a partilha da terra sob a liderança de Josué. Assim, o propósito desses nomes dos filhos de Jacó, como representantes da nação, está claro também no éfode sacerdotal. E porás as duas pedras nas ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre os ombros para a memória diante do Senhor. O nome das 12 tribos o nome das 12 portas da Jerusalém milenial, bem como na Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Então aqui nós claramente entendemos que não ficou nenhum de fora dos filhos de Jacó, tá? Aqui nós vamos entrar então no último ponto no terceiro tópico da nossa lição. O Senhor está ali, que é uma referência a um novo nome da cidade. Aqui nós vamos falar no primeiro ponto a respeito dos nomes que essa cidade de Jerusalém ela já teve. O primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém. Salmo 76, verso 2, que significa paz, também está em Hebreus, capítulo 7, verso 2. Desde os dias do patriarca Abraão, Gênesis 14, verso 18, ela foi chamada também de Jebus, que esteve sob o domínio dos Jebuseus. E só foi conquistada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã, também chamada de cidade de Davi. Então ela já foi chamada de Salém, Jebus, e depois cidade de Davi. Ela também é chamada de Sião. Toda vez que você vê na Bíblia a referência Sião, se refere a Jerusalém. E também de Ariel, está em Isaías capítulo 2, verso 3, capítulo 29, verso 1 e 2. Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz. Mas esse nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel. A cidade é identificada pelas características ali apresentadas, Apocalipse capítulo 20. Ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos ou Cidade Amada. Apocalipse capítulo 20, verso 9. Então aqui nós vimos os nomes das cidades. Grava essas informações a respeito dos nomes da cidade. Foi chamada já de Salém, de Jebus, Cidade de Davi, Sião, Ariel, também chamada de Arraial dos Santos, também chamada de Cidade Amada. Isso aqui é importante você saber, mas o nome mais comum dessa cidade é Jerusalém. Segundo ponto aqui é a respeito do nome divino. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à sua natureza e revelam as suas obras e atributos. Não é meramente uma distinção dos deuses das nações pagãs. O nome revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso. Além de mostrar os atributos dele, o próprio Deus se identifica, a si mesmo como Hashem, que significa o nome, em 2 Samuel, capítulo 6, verso 2. Quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Haverá um lugar ao próprio Deus.
haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali habitar e fazer o seu nome. Então aqui nós vimos algumas coisas a respeito do nome divino, ao nome de Deus. Nós já entendemos que refere-se não apenas ao nome, mas ao que Deus faz ou ao que Ele fez. Então a revelação de Deus é também através do seu nome. E o seu nome não é apenas o nome de Deus, mas as coisas que também Ele faz. Terceiro ponto aqui é Yahvé Shammah. A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos antigos, né, por vários nomes inerentes à sua natureza e circunstância de sua revelação. Para Abraão ele apareceu como uma provisão para o sacrifício no lugar de Isaac. Então ele foi chamado de Yahvé Irê, ou Javé Jirê, ou Jeová Jirê, que significa o Senhor proverá. Prometendo livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidades que sobrevieram aos egípcios, ele se manifestou como Yahvé Rafá, ou Javé Rafá, que significa o Senhor que sara. Entre outros nomes, mas um nome divino, Yahvé Shammah, ou Javé Samá, isto é, o Senhor está ali, é o nome dado à cidade no milênio. O objetivo disso é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. Então, no passado, em toda a história, nós vemos Jerusalém em vários momentos se desviando, se afastando de Deus. No período milenial, o nome dessa cidade, que já teve vários, o mais famoso é Jerusalém, será mudado para o Senhor está ali. E sabemos que nesse período de governo do Messias não haverá desvio de conduta dessa cidade. Então aqui nós entendemos os nomes de Deus, alguns deles, o significado por trás daquilo que ele faz ou fez, e nós entendemos a razão de mudar também o nome da cidade de Jerusalém. Na época do milênio será o Senhor está ali, cumprindo então uma profecia de Ezequiel e também de Apocalipse, de que o Senhor habitará conosco e estará em nosso meio. A conclusão diz assim: o apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios, o que não diremos com a sua plenitude, Romanos 11. As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu, elas são extensivas a toda a terra. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Aqui nós finalizamos a nossa lição e eu peço que você, aqui nos comentários, responda o nosso questionário, responda o questionário bíblico aqui da lição. Primeira pergunta: qual o formato da cidade da visão de Ezequiel? Segunda pergunta: quantas portas possuía a cidade de Jerusalém nos dias de Ezequiel, segundo o livro de Jeremias? Segundo o livro de Jeremias e Ezequiel, não é a cidade milenial, é a cidade contemporânea dos dias de Ezequiel. Terceira pergunta: qual o propósito do nome das 12 tribos de Israel nas portas da cidade? Quarta pergunta: quais os nomes de Jerusalém no período bíblico? Quais nomes a cidade de Jerusalém já teve? E a quinta e última pergunta: por que no milênio Jerusalém será chamada de Javé Samá? O Senhor está ali. Por que será mudado o nome da cidade? Deixe suas respostas aqui nos comentários. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like para nos ajudar e siga também o nosso Instagram que está aqui embaixo. Lá você pode fazer perguntas, lá você pode estar conectado com a gente de uma forma mais dinâmica, tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima aula, que já será a primeira da nova revista. Beleza? Fica na paz e até a próxima.